Caio Lemes, um adolescente de 17 anos, foi abordado por 3 GCMs, né, que são guardas municipais, e houve ali, estariam numa uma certa investigação, uma certa procura de alguém que estaria consumindo drogas ou outras coisas, que foi a alegação. E aí acabou ocorrendo essa abordagem diretamente com Caio Lemes, e aí veio esse tiro que atravessou a sua mão e o crânio e acabou vindo a óbito. Nesse caso, lamentável, não só para a sociedade paranaense, para a sociedade brasileira como um todo. Dia 25 de março, eu estou num jantar na casa de um amigo. Quando eu chego na minha casa, chego na minha casa, eu recebo uma ligação desesperadora do Cláudio, o pai do Caio, me dizendo: irmão, estão dizendo que o Caio está morto, que o Caio está morto. Eu falei: como? Que loucura é essa? Explica o que está acontecendo, um acidente, o que foi? Jamais imaginávamos que aconteceria uma tragédia desse tamanho com o Caio. Então, o Dr. Cláudio Lemes, ele nos posiciona no sentido que a informação que estavam repassando para ele na delegacia era de que o filho dele, o Caio, estaria com uma faca fazendo assaltos em uma região periférica de Curitiba, que é a região da cidade industrial, e que a Guarda Municipal teria tentado uma abordagem e que nessa abordagem ele teria investido contra os guardas utilizando essa faca e por isso teria sido alvejado e morto. Eu liguei para a delegacia, identifiquei-me como advogado da família, conversei com uma delegada e me desloquei até a Central de Flagrantes. Na Central de Flagrantes, eu peço para a delegada, que era a doutora Fernanda, a delegada do plantão, Fernanda Moretti, eu gostaria de ver o boletim de ocorrência, o que aconteceu efetivamente. Eles falaram: acabaram de entregar o boletim de ocorrência, isso é por volta de 11h30, meia-noite, tá? E, para minha surpresa, no boletim de ocorrência, descreve essa narrativa. E mais, apresentam uma faca de 25 centímetros de lâmina, a qual, segundo o boletim de ocorrência, estaria escondida no boné do jovem Caio. Falei: doutora, tem algo muito, muito estranho aqui, né? E ela me reporta que, como ela era só a central de flagrantes, então aquela investigação não ficaria a cargo dela, que ela remeteria para o delegado de área, que é o doutor Eric, do 11º Distrito, e que ele faria a investigação, mas que também reputava estranha a informação que continha no boletim de ocorrência, até porque existem imagens, né, que vieram à tona depois. 25 centímetros de lâmina é isso aqui, ó, né? Então, você é enorme, o miserável nem cabe, né, num boné. E a partir dali eu digo para a delegada que eu vou representar a família e peço para ela então a guia de necrópsia e vou conversar com o Cláudio, que está à frente da delegacia, desesperado, desolado, e ele chorando copiosamente me pede se eu posso acompanhar ele até o IML, porque ele não ia conseguir fazer o que teria que ser feito, que era reconhecer o corpo do filho dele. Chegamos no IML, eu vejo, ele, né? Então, no IML eles nos entregam a ficha de atendimento e nós vamos até o serviço funerário para conseguir a liberação do corpo do Caio. E ainda no IML, eu peço para ver a ficha, o esquema de atendimento da necrópsia, né? E constato que ele tem
uma lesão na mão, uma lesão no rosto e uma lesão na cabeça. Pela dinâmica constante no boletim de ocorrência, eu acreditava que teria sido mais de um disparo. Ele deve ter efetuado um disparo na mão, um disparo no rosto, e esse disparo do rosto teria transfixiado a cabeça. Posteriormente, analisando o processo, nós identificamos que efetivamente não tinha sido essa a dinâmica. Primeiro que você tem como informação pericial é o laudo necroscópico. Você vai ter, por exemplo, lesões corporais, quantidade e morfologia, certo? Importante mencionar no laudo cadavérico a distância do disparo. Como você vai definir a distância? Através de elementos de resíduos da pólvora, ou seja, pela observação da presença ou ausência de tatuagem, que é grau de pólvora incombusta, fuligem, que é pólvora totalmente combusta, ou nesse caso a queimadura. Além disso, você vai ter certo o trajeto balístico, ou seja, qual foi o percorrido do projétil no interior do crânio. E somado a isso, você vai ter os vestígios no local. Então você vai ter a posição da vítima, você vai ter mancha de sangue, mas o mais importante que você vai ter é de onde que esse tiro partiu. Se foi de frente ou foi de trás. Posteriormente, você vai confrontar as provas periciais com aqueles depoimentos dos envolvidos, nesse caso, os guardas. E se você observa, nesse caso, divergências entre o depoimento e as provas, nós temos que imediatamente nos remeter à prova científica. Porque depoimento, você pode mentir, você pode criar um depoimento, você pode, uma dinâmica, você pode estruturar para você se defender, porém a prova científica você não consegue, em tese, manipular. No caso Caio Lemes, pela informação que nós temos, é que foi deferido só um disparo da arma de fogo. Ou seja, só um projétil saiu dessa arma. Com base nisso, nós temos uma posição, certo? Uma trajetória que deverá ser convergente entre a posição da mão, certo? E a posição de entrada na cabeça. Nós temos que a lesão perfuro-contusa na vítima se deu praticamente na região parietal, um pouco mais atrás da orelha, especificamente. Então, nesse caso, o trajetória devem coincidir com a lesão na mão, a lesão perfuro-contusa. Então, nesse caso, nós teríamos que a mão dele estava nessa posição. Ou seja, o tiro perfurou a mão, certo? Penetrou, perfurou, e posteriormente nós tivemos uma ferida secundária de projétil de arma de fogo, sendo o primeiro obstáculo a mão e posteriormente o crânio, certo? Saindo o projétil pela região malar direita. Então, nesse caso, podemos afirmar o seguinte: a trajetória foi de trás para frente, esquerda para direita. Ou seja, ele estava com a mão esquerda, pelo menos protegendo as orelhas, ou numa posição, nesse caso, de abordagem, de rendição.